Hoje vamos ver como ficou o time do Botafogo, o elenco completo do Botafogo, após mais uma janela de transferências se encerrando aqui no futebol brasileiro. Quais são as opções finais que sobraram para o técnico David Ancelotti no time do Botafogo? Será que o elenco ficou forte? Será que o elenco ficou fraco? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, vem comigo. Se encerrando mais uma janela de transferências, foi assim que ficou o elenco do Botafogo. Como eu falei, os jogadores saíram, os jogadores chegaram, mas eu acho que o elenco do Botafogo agora tem mais lacunas ocupadas e tem menos peças faltando. Eu vou te mostrar o porquê agora. Para começar, o Botafogo tem o Neto como seu goleiro titular. O John foi negociado com o Nottingham Forest, então ele não vai mais jogar pelo Botafogo. O Neto será o camisa 1 do Botafogo, goleiro titular para o restante da temporada. Jogador que chegou nessa janela de transferências e que eu acho que foi uma boa contratação do Botafogo, uma boa reposição à altura, um goleiro de primeira linha. Na lateral direito, o Botafogo tem o Vitinho e tem o Matheus Ponte. Então o Botafogo nem pensou em mexer em lateral direita, tem boas opções, jogadores assim, o Vitinho de seleção brasileira, o Matheus Ponte, um garoto promissor que faz bons jogos, de vez em quando oscila, mas tem bastante potencial, principalmente ofensivo. O Botafogo contratou o Caio Pantaleão na janela do Mundial de Clubes e nessa janela contratou mais um zagueiro pelo lado direito, o Gabriel Silva, Gabriel Bahia, como todo mundo conhece, que veio do Volta Redonda. E era um problema muito grande que o Botafogo tinha sobre zagueiros do lado direito, principalmente após a lesão do Bastos. Tava difícil de algum zagueiro conseguir se firmar. O Bastos ainda continua lesionado, mas o Caio Pantaleão, né, agora sem lesão, com ritmo de jogo e tudo mais, vai ser o titular da zaga do Botafogo. E o Gabriel Bahia chegou para ser essa opção no banco de reservas. Então é uma lacuna que o Botafogo preenche no seu elenco e que eu acho assim que foi uma boa contratação, é uma boa aposta do Gabriel Bahia. Na zaga pelo lado esquerdo, o Botafogo segue com o Alexander Barbosa, que é o titular dessa posição, e o David Ricardo como essa opção para zagueiro do lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Botafogo tem três ótimas opções. O Alex Telles, que em tese é o titular da equipe, tem também o Cuiabano, que foi vendido, né, para o Forest, mas ontem surpreendentemente retornou por empréstimo. Então o Botafogo ganha esse reforço, né, do Cuiabano, que a gente não pode nem contar que ele saiu do clube. E o Fernando Marçal também é uma opção para lateral esquerdo. Então o Botafogo tem três boas opções de lateral esquerdo. Para volante, o Botafogo contratou o Danilo, foi uma baita de uma contratação, o Danilo. E o Botafogo já tem o Alan como opção também para ser volante, é um volante que entra de vez em quando. Em tese, o Danilo e o Marlon Freitas são os titulares do Botafogo nessa posição de volante, mas tem o Newton, tem o Alan. O Botafogo tem boas opções para volantes assim, claro, perdeu o Gregory, mas contratou o Danilo. Talvez tenha sido uma reposição um pouco mais ofensiva e não talvez tão defensiva assim como era o Gregory. E aí, para jogar com o meio de criação, o Botafogo tem o Savarino e tem o Correa, essas duas opções para serem os camisas 10 da equipe. O Correa jogou como centroavante, mas tem atuado realmente atrás do atacante, atrás do centroavante. E aí, na meia esquerda, o Botafogo tem três opções: o Álvaro Montoro, que é o titular, tem o Matheus Martins e tem o Jefinho, que também tem crescido de produção nessas últimas rodadas com a camisa do Botafogo. Ele e o Matheus Martins, que retornou de lesão. Então o Botafogo tem três boas opções na meia esquerda, não é uma posição carente do Botafogo. Na meia direita tem o Arthur e tem também o Santiago Rodrigues, que voltou a aparecer bem. O Santiago Rodrigues fez uma grande partida contra o Bragantino, mas não é somente contra o Bragantino. Ele já vinha tendo uma crescente na sua produção nas últimas rodadas e contra o Bragantino foi apenas para afirmar o jogador. Mas tem o Arthur, que em tese é o titular da posição, pelo menos era, e o Botafogo também contratou o Barreira, que muita gente se esquece, um garoto jovem, chegou, teve algumas pequenas lesões e por isso ele pouco jogou pelo Botafogo. E ainda tem também o Nathan Fernandes. Eu não coloquei o Botafogo com 12 em campo, tem o Nathan Fernandes, é porque não tinha mais como eu escrever aqui, mas tem o Nathan Fernandes, jogador de seleção sub-20 e tudo mais. Também é uma opção para jogar na direita, para jogar pela esquerda, pode até jogar como centroavante. E para ser o centroavante, o Botafogo já tinha o Arthur Cabral, contratou na janela do Mundial de Clubes, e contratou nessa janela o Chris Ramos, jogador que traz uma característica diferente para a equipe. O Nathan também já fez essa função de falso 9, mas agora com Chris Ramos e Arthur Cabral, acho que ele não vai... Mas agora com Chris Ramos e Arthur Cabral, acho que ele não vai mais precisar fazer. É um time do Botafogo que tem boas opções, é um time do Botafogo que tem bons jogadores em todas as posições, pelo menos dois bons jogadores, zaga, lateral, meia, centroavante, ponta esquerda, ponta direita. O Botafogo tem muitas opções. Resta o técnico conseguir encaixar, porque o Botafogo tem um bom elenco, tem um bom time para ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro e pensar em título de Copa do Brasil.
E é isso, cara. Se ficou o elenco do Botafogo, comenta embaixo se você acha que ainda falta alguma lacuna para ser preenchida no elenco. Se você teria feito mais alguma contratação do mercado internacional, lembrando que a janela ainda está aberta para o mercado doméstico aqui no Brasil, mas para o mercado internacional não está mais aberta. E é isso, comenta embaixo sua opinião e sua nota para o elenco do Botafogo. E se eu esqueci de alguém, acredito que não, né? É isso. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!